e a paz do Senhor Jesus seja o árbitro em seu coração e de toda a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, abençoe a Tua palavra no coração de todos que a ouvirem, que a graça do Senhor os alcance e os dirija no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 6, verso 18. Deus diz para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olha, o assassinato de Abel a sangue frio exemplifica a depravação humana nos inícios da história da humanidade. O pecado ele é tão maligno, ele é tão avassalador, e a natureza humana tão corrompida, que não respeita nem mesmo os laços mais fortes do mandato social, que é a relação familiar. Estima-se que nos milhares de anos, ou nos anos entre Adão e até Noé, a população no mundo inteiro tenha chegado a cerca de 25 milhões de habitantes. É um número significativo para aquela época. Mas a maldade foi cada vez mais crescente, a humanidade foi cada vez mais intensamente dominada pelos vícios, pela sua natureza corrompida, e ao ponto que não houve outro remédio senão a morte, a destruição de todo ser vivente, de todas as famílias da terra, com exceção de uma: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras de Noé. Não sabemos nem o nome da esposa e nem das noras de Noé. Não era comum na cultura antiga enumerar as mulheres ou relacionar e citar, com raras exceções, né? Temos na cultura hebraica ainda Sara, Raquel, Débora, muitas mulheres são citadas, mas no geral não era mencionado o nome das mulheres. E olha, e aqui fica uma lição para as mulheres dos nossos dias. Às vezes o seu nome pode nunca ser mencionado na mídia, na TV, na internet, nos livros, mas ninguém sabe o nome da esposa de Noé nem dos seus filhos. Não obstante, essas mulheres foram bênçãos na história da humanidade. Então, ainda que não se saiba o seu nome, o que importa é que você seja uma bênção nas mãos de Deus, para a sua família e para a sociedade. A Bíblia diz que a terra estava tão corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e viu Deus a terra e eis que ela estava corrompida. Por quê? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, verso 11 e 12 diz isso. Ainda em Gênesis 6, de 1 a 7, nós temos ali um resumo desse período com as seguintes palavras: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes,
valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, porque Noé temia a Deus. Olha que estágio chegou a humanidade, ao ponto de Deus derramar o seu juízo, a sua ira, a sua indignação, a reprovação da maldade daqueles contemporâneos de Noé, foi impactada com a ira de Deus. A resposta de Deus à maldade foi a eliminação da face da terra de todo ser vivente. Nunca mais vai existir um dilúvio na terra, mas a Bíblia diz que o juízo de Deus virá novamente. E a gente já vê lampejo dos juízos divinos sobre a terra. Pandemia do Covid-19, tremores de terras, os mares poluídos, queimadas, água invadindo os mares, todo tipo de enfermidade. Olha, Deus tem mandado mortes, Deus tem mandado os lampejos do seu juízo, que precede o juízo, diante do qual, no tribunal divino, todo ser humano comparecerá para prestar contas dos seus atos. Ninguém escapa do tribunal de Deus. Às vezes você escapa do tribunal dos homens, a pessoa comete um delito e consegue se safar, se driblar a justiça. Às vezes você foge do tribunal da sua consciência, mas você não fugirá do tribunal de Deus. Você às vezes quer cauterizar a mente, diz, Deus não existe, para ir crescendo na maldade como foram os contemporâneos de Noé, mas ninguém escapa do juízo divino. O dilúvio, entretanto, não significou que Deus tenha desistido do ser humano. Deus planeja um recomeço, sabe como? Por meio da família. É por meio dessa instituição divina que Deus estabelece um novo começo para a humanidade, que Deus preserva a raça humana. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra, fazei uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus mandou Noé fazer uma arca. Noé construiu uma arca com as seguintes dimensões: cerca de 133 metros, antigamente a medida era côvados, né, que ia do polegar, daqui do dedo ao cotovelo. E variava as medidas de côvado, às vezes dava 45, 42,5, 48, 52. E a gente não tem com exatidão a dimensão, o tamanho deste côvado que Noé usou, mas é aproximadamente 133 metros de comprimento por 22 de largura e 13 metros de altura, com 3 pavimentos. E Noé colocou ali um par de cada animal impuro e 7 pares de animais limpos. Né? E a Bíblia diz assim: Deus disse, estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. E tudo que há na terra perecerá. Deus falou isso. Contigo, porém, com Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E aí Deus faz uma aliança com Noé. Noé ficou quase um ano, cerca de um ano na arca, no período de chuva, a enchente, e o período que a arca
flutuou no mar até que Noé saiu. Quando saiu, Noé fez um altar e ofereceu sacrifício a Deus, prestou culto a Deus. E Deus fez uma aliança com Noé e a terra então voltou a ser povoada a partir da família de Noé. Apesar do pecado, Deus preserva a humanidade por meio da família. Ao sair da arca, Noé fez um altar, adorou a Deus. Gênesis 9:1 diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Os filhos de Noé, então, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. São eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Assim, mais uma vez, a humanidade é originada de um tronco comum de Noé, dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e, consequentemente, Noé do seu pai, que veio de Adão. Todos viemos de uma origem comum. A família de Noé foi instrumento de Deus para abençoar o mundo inteiro. Por meio dos 3 filhos de Noé, a terra foi povoada outra vez. Eu quero concluir essa reflexão, primeiro lembrando, olha, Deus um dia trará juízo sobre toda a terra e julgará os atos maus de todos os seres humanos. Deus estabeleceu, pôs no céu um arco. Quando chove, você vê aquele arco colorido. Assim. Ali é a aliança de Deus, que até hoje é lembrada nos céus de que Deus nunca mais destruirá o mundo com dilúvio. Mas fogo cairá sobre os céus, o julgamento de Deus virá. Isso não significa que Deus não julgará a humanidade, julgará sim. E quando Cristo voltar, vai se instaurar o trono de justiça, onde cada um dará conta de si mesmo. E a pergunta para concluir que fazemos é: como você e sua família poderão ser instrumentos de bênção nas mãos de Deus em um mundo corrompido como o nosso? Bem, primeiramente, é arrependendo de todo pecado e crendo em Jesus. Segundo, temendo a Deus e andando nos caminhos do Senhor, conforme nos ensina na Bíblia Sagrada. Terceiro, vivendo acima de tudo para a glória de Deus. E quarto, fraterno, que o Deus eterno abençoe você e a sua casa. E olha, só lembrando, como Noé entrou na arca, ele e a sua família, entre você também. Cristo é a arca da nossa salvação. Cristo é a arca da salvação para a família. Por isso Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E viva nesses dias difíceis para a glória de Deus, crendo em Cristo, amando e servindo. Que Deus nos abençoe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.